Na última quinta-feira, o deputado e pastor Marco Feliciano tomou posse como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o que tem gerado muitos protestos, já que o deputado fez comentários supostamente homofóbicos e racistas. E a grande questão é, como alguém pode defender o interesse das chamadas minorias se o mesmo prega contra elas? Porque não tem que haver preconceito algum em relação a qualquer tipo sexo, qualquer discriminação, não tem que haver nenhuma, né? Então ele não tem capacidade de ser o presidente. Primeiro que quando se fala que ele é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, da minoria, e na verdade essa minoria é quase que a maioria absoluta nesse país. Acompanho um pouco a trajetória deste deputado, mas em todas as vezes que nós estivemos acompanhando, ele coloca o segmento religioso dele à frente das obrigações dele parlamentar. Então, ele já é tendencioso para um lado. E quando se fala de comissão de direitos humanos, ele tem que ser aberto, estar pronto para aceitar toda a diversidade que existe neste país, né? E eu sinceramente acredito que não esteja pronto para receber toda essa responsabilidade. Em 2011, Marco Feliciano declarou que africanos descendem de ancestrais amaldiçoados por Noé. Porém, logo depois, afirmou que foi mal compreendido. Para Eliane, integrante do movimento negro em Nova Friburgo, tê-lo como representante de uma comissão tão importante significa um retrocesso. Eu acredito que vai ser um grande retrocesso nessa luta pela busca de direitos humanos, né, no Estado e no Brasil, inclusive, porque se lutou muito para conquistar alguns espaços e que eu acredito que com a entrada dele, isso possa vir a fazer um grande retrocesso nessa mobilização e nessa organização. A gente vai estar, com certeza, enquanto movimento negro, enquanto Centro Cultural Afro-Brasileiro e Sumoquê, aqui em Nova Friburgo, mas muito atento a todas essas ações que serão realizadas por ele da agora para frente. A comissão tem como missão investigar denúncias de violação dos direitos humanos e minorias, mas essas minorias já são maioria. Para o movimento negro ainda falta a questão do reconhecimento oficial, porque o que acontece? Quando você dá um passo aonde você consegue discutir a questão da mulher negra, que você consegue discutir a questão da discriminação dentro dos colégios através de uma lei, ainda muito timidamente. E aí acontece esse tipo de processo, a gente vai ter que começar a fazer uma nova discussão, vai ter que ficar com um novo olhar em tudo que vai estar acontecendo, porque aí não vai ser só uma questão de direitos humanos, vai ser uma questão de legalidade, legitimidade, porque quando você fala em minorias, né, você pensa em um pequeno grupo de pessoas, e aí a comunidade negra no Brasil, e aí quando a gente fala de negros, a gente está falando de negros e negros, e aí os ditos, eu não gosto dessa palavra, mas mulatos e partos, negros e afrodescendentes, nós podemos dizer que hoje nós somos quase que 58% dessa população brasileira, e quando você pensa que você conseguiu dar uma respirada, que a coisa vai começar a funcionar, onde estão acontecendo os movimentos no Brasil inteiro pela intolerância religiosa, quando a gente começa a colocar em prática a Lei 10.639, que é uma lei que fala da história do negro no currículo escolar, quando você consegue falar de um 20 de novembro, com tranquilidade, que a maioria dos estados brasileiros hoje são feriados, né, que já acontece feriado no dia 20 de novembro, acontece isso tudo, você leva assim meio que um susto e tem que realmente começar a se articular de uma outra maneira. Perante a lei, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, mas além da igualdade, deve-se existir o princípio de justiça, caracterizado na equidade. E ele só esquece que tudo começou na África. O grande problema é que ele não conhece a história do mundo. Nem a própria igreja. Ele não conhece a história do mundo. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando da história do mundo. Estou falando de história mundial e nem mesmo das próprias igrejas, da igreja que ele frequenta. Então, quer dizer, é uma pessoa que de maneira nenhuma deveria e poderia estar ocupando um espaço tão importante dentro do Brasil,
tão importante. E quando a gente está falando de direitos humanos, nós estamos falando de cidadania, nós estamos tratando os diferentes de maneiras diferentes, mas também de maneiras respeitosas, porque não dá para tratar todos os brasileiros da mesma maneira, porque nós não somos todos iguais. Existe aí o que a gente chama de equidade, não de igualdade, que a gente precisa estar discutindo isso, a equidade, não a igualdade, porque ninguém é igual a ninguém. E aí chega uma pessoa como essa, que tem esse tipo de frase, para presidir uma comissão. Eu não sei o que aqueles deputados estavam pensando no momento que elegeram um senhor, eu não posso chamá-lo de cidadão, então eu vou chamá-lo de senhor, para ser presidente de uma comissão tão importante para o Brasil. Vários partidos irão protocolar pedidos no Superior Tribunal Federal solicitando o cancelamento da sessão que elegeu o deputado Marco Feliciano, já que a sessão aconteceu de portas fechadas. Ele mostrou que ele vai ser tolerante, como ele disse, quando proibiu a presença dos manifestantes e da própria imprensa na sessão em que o elegeria. Então, quer dizer, mostrou o tão quanto ele será tolerante e aberto para se discutir esse assunto que ele diz que é um assunto comum, como todo outro. E na verdade não é. A gente sabe que se tem uma especificidade enorme em se discutir a questão do negro, porque se fosse normal não precisaríamos do estatuto para nos apoiar, não precisaríamos da lei 10.639, o índio não precisaria da lei 11.648, então não é um assunto normal, é um assunto que requer delicadeza, experiência e uma pessoa competente.